Olá pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareci aqui no canal, mas eu vim falar um pouco mais sobre o Jorge. Em meio a essa pandemia, o nosso ritmo ficou muito corrido, então ficou meio difícil da gente produzir um pouco mais de conteúdo aqui no canal. Mas uma coisa importante que sempre tá acontecendo é aquela questão de ele não tem cara de autista, mas eu acho que talvez seja errado, nossa, mas... Então assim, existe muitos questionamentos sobre esse assunto. Muita gente vai lá no Instagram e pergunta, nossa, mas como assim seu filho é autista? Seu filho não parece autista? E aí, eu vim trazer alguns sinais de autismo, tá? Realmente o autismo do Jorge é bem tranquila, bem leve, eu não tenho... Aliás, muitas pessoas falam assim, ai, caramba, né, seu filho tem esse problema, né? Assim, eu não vejo problema no meu filho, então, às vezes a pessoa vem falar alguma coisa, às vezes, querendo agradar, mas fica esquisito, né? E aí, ontem eu fiz uma publicação lá no meu Instagram, quem não me segue lá no Instagram, já me siga aqui, ó, vou deixar aqui pra vocês, é a Nossa Família Oficial. E aí eu coloquei alguns sinais importantes de autismo nele. E que assim, não que isso atrapalhe alguma coisa, tá, gente? Não atrapalha nada. Mas são sinais que mostraram, que chegaram, que trouxeram o diagnóstico pra gente. Aí, gente, aqui tá o meu Instagram, tá? Então, ó. E aí eu coloquei e eu vou citar cada um desses coisas eu vou citar pra vocês. O primeiro foi esse aqui. Por sorte eu achei um vídeo, e esse vídeo onde ele tá sendo amamentado. Como eu amamentava ele, ó. Vamos ver se eu consigo. Ó. Lá no meu Instagram vocês vão conseguir ver direitinho, tá? Então, ó. Ó, gente. Reparem que o celular tava na altura do meu olho, tá? E o Jorge, ele não olhava. E ele sempre foi assim, tá? Ó, então eu tava aqui, ó. Então imagina que o ângulo da câmera são meus olhos mesmo. E ele sempre mamou assim, ó, tá vendo? Ó, focado em mamar. E ele não virava o olho pra olhar pra mim. E eu sempre tentei fazer isso, ó. Esse aqui já foi o primeiro sinal que eu achei diferente, porque as meninas a gente fazia assim, né? Eu tava amamentando e elas olhando pra mim, né? Então isso me chamou muita atenção por parte do Jorge, dele não ter essa reciprocidade no olhar na hora da amamentação. Inclusive na época, eu não pesquisei sobre o assunto, mas às vezes, como a gente tá amamentando, a gente acaba vendo muita publicação de amamentação. E assim, as mães falavam assim, é o primeiro vínculo da mãe com o bebê, e o olhar, e não sei o que. Eu via muita foto do olhar da criança com a mãe. E era uma coisa que eu não conseguia com o Jorge. Mas até aquele momento eu não achei que seria sinal de nada. E o segundo sinal foi... Eu pus uma fotinho para ilustrar tal que eu falei sobre o segundo sinal dele. O segundo sinal que eu achei estranho no Jorge foi que eu chamava ele e ele não respondia. Não era 100%, mas quando tinha uma insistência ele olhava, lógico, então, mas não era uma reação muito instantânea. Isso chegou a me chamar a atenção e eu achei que talvez ele não estava escutando muito bem. Então às vezes ele estava brincando, Jorge, ô Jorge. Aí ele olhava. Não. E aí foi o segundo fator aí que me chamou bastante atenção e que acabou também somando aí pra chegar no TEA. Outro sinal, que foi esse sinal aqui, ele chamava muita atenção minha, tá? O Jorge, esse sinal aqui, que é o sinal de som, de barulho, que me chamava muita atenção, porque quando ele era bem bebezinho, ele se assustava muito com o barulho, mas muito mesmo, e chorava, e eu tinha que ficar um tempão acalmando ele por causa do barulho. Quando ele foi crescendo, que ele começou a ter mais habilidade com a mão, ele começou a tampar os ouvidos.
E isso também me despertou algo, porque também eu nunca tinha percebido as meninas fazer esse tipo de gesto, de tampar o ouvido por causa de um barulho. Às vezes podia até estar incomodando, mas não que seria necessário tampar o ouvido por causa do barulho. Então esse foi um outro fator aí que pra mim foi bem considerável, tá? Outro fator que eu achava bonitinho foi enfileirar carrinho. Então era um fator que eu achava bem bonitinho. Eu achava que ele era um cara super organizado, era o máximo, porque ele organizava todos os carrinhos e separava pelas cores. E aí foi mais um sinal que me mostrou que ele estava no TEA. Gente, mas o fator mais importante e o fator que mais me ajudou a achar o diagnóstico foi o atraso de fala. Por quê? Porque o Jorge com 1 ano e meio, 2 anos, não tava falando nada. E as meninas com 1 ano já tinha palavra feita já, né? Aliás, elas já falavam com 1 ano, né? Praticamente. Pra você ver, o atraso de fala foi muito severo. Então foi mais um tópico que eu coloquei aqui no Instagram. Foi o atraso de fala e graças a ele, é ruim, mas é bom. Eu consegui descobrir mais coisas sobre meu filho e chegar em diagnóstico e poder saber qual o caminho trilhar com ele. Outro aspecto coloquei aqui, ele de óculos de sol, porque ele tem hipersensibilidade à luz. Então, quando eu saio com ele, mesmo se é inverno e tiver um sol aberto, ele reclama muito. A gente percebe que ele fica cansado, realmente bem fadigado. Outro aspecto seria a seletividade alimentar. Então eu coloquei essa fotinho pra ilustrar. Então, gente, se você não me segue lá no Instagram, siga lá, que meu story todo dia praticamente tem coisa do Jorge, tá? Então, você pode ir lá e ficar bem íntimo da gente. Pode me chamar também no direct que eu respondo, tá? Às vezes pode não responder na mesma hora, mas no dia seguinte, no máximo, eu já respondo, tá? A seletividade alimentar no Jorge, ela é importante. Ele é seletivo, porém não muito seletivo. As coisas que ele não gosta mesmo são as coisas que tem um verde, verduras. Até coloquei aqui um brócolis na foto. Ele não gosta verdura. Ele já tentou comer verdura, mas ele não vai. E, por exemplo, o grão de bico, que tem uma textura diferente, ele também não gosta. Então, já caiu dentro também aqui de alguns sinais. Segundo a neuro, isso também é importante. E entra como seletividade alimentar, mesmo sendo pouca, mas entra. Outra coisinha aqui, que é uma coisa também que sempre achei fofo e bonito. Desde 1 aninho o Jorge tem hiperfoco em letras e números. Então, o Jorge, tudo que era relacionado a letras e números, ele ama, ele adora. Se for na loja de brinquedo e tiver letrinhas do alfabeto móvel e um brinquedo, ele vai querer a letrinha. E ele já sabe escrever o nominho dele, tá aqui a foto no meu Instagram, ele escrevendo Jorge. Esse é o 8º sinal que eu separei para mostrar para vocês. Se vocês não me seguem lá no Instagram, me sigam lá e vocês vão poder ver todas essas fotinhos. O que eu escrevi embaixo, que é relacionado aos sinais de autismo. Me acompanhem lá nos stories para você ver como que tá a evolução do Jorge, como ele tá indo. Agradeço muito quem tá inscrito aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve. Um beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!